Eu vinha no caminho, dizendo assim, como que eu vou iniciar, esse momento? E eu falei assim, vou rezar. E quando a gente reza, Deus fala por nós. Então, vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, e à luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. Gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bom, então eu percebo, que a gente sempre deve estar em prontidão, pois o convite de hoje nasceu de uma necessidade da palavra de Deus. Então eu, no caminho para o meu retiro, recebi um convite que não pude dizer não, de estar aqui nesta noite, junto com esta comunidade, para presidir esse momento, do início de uma campanha espiritual, do início de uma etapa da vida, de fé. Então eu pude estar aqui hoje, então eu estava em retiro, estou ainda em retiro, lá em Taeci, no retiro do clero diocesano de Limeira. Estamos sendo assessorados por Dom José Palau, bispo auxiliar de São Paulo, uma figura irreverente e com uma grande profundidade de espiritualidade, que está conosco lá, conduzindo, para que nós, enquanto presbíteros, sacerdotes e padres da igreja, possamos experimentar melhor a misericórdia. E quem disse que o padre também não precisa alimentar a sua vida espiritual? Quem disse que o padre também não tem que buscar o seu crescimento espiritual? Então isso mostra uma grande maturidade, a nossa busca da maturidade. E assim o encontro é como o Monte Tabor, acho que eu dizia em alguma das minhas mensagens, nos grupos que eu assim estou, que o Cristo nos leva ao Monte Tabor para transfigurar a nossa vida, e a gente vai mais irradiado de lá, e aí eu pedi licença ao meu bispo diocesano, em sinal do profundo respeito, e ele permitiu que eu estivesse aqui rezando com vocês hoje, nesse momento tão fecundo, da vida desta comunidade. Então é a primeira vez que eu venho aqui, alguns ainda não me conhecem, outros já me conhecem, da cidade. Eu sou o padre Vinícius, aqui da Matriz Senhor Bom Jesus, da paróquia Senhor Bom Jesus, sou recém-ordenado, vou fazer 3 anos de vida sacerdotal, sou natural da cidade de Limeira, fiz a minha experiência do início da minha vocação na cidade de Americana, fiquei 2 anos na paróquia Nossa Senhora do Brasil, e na alegria, e sempre pronto para servir, eu vim aqui para Pirassununga, onde de fato exerço o meu ministério em favor do povo de Deus. Fiquei muito feliz de vir a essa cidade, passei por aqui um tempo, conhecia só uma parte de Pirassununga e de fato agora estou conhecendo mais. Primeira vez aqui nesta comunidade, uma comunidade que eu me encantei, pelo trabalho, que eu venho conhecendo e se ouve falar, os trabalhos de vocês, os feitos antecedem muito a comunidade de vocês. Então nesta alegria, não pude, como eu disse, deixar de participar desse momento tão único e ímpar na vida da comunidade, esse momento celebrativo, esse momento de fé da comunidade. E ao olhar as palavras de Deus, eu vou compartilhar esse momento com o nosso pregador. Vocês perceberam que a voz do padre não está muito boa hoje, porque eu fui com uma gripe, ainda estou com ela, e o lugar lá é muito frio, então judia um pouco da gente. Mas, bom, ao olharmos a palavra de Deus de hoje, é interessante como Paulo coloca para nós uma situação que para aceitá-la é difícil. Paulo vai dizer assim: como sois pequenos, como vocês ainda não cresceram. E é difícil para a comunidade entender isso. Como somos pequenos,
como somos imaturos. Olha Paulo falando para nós. Ele mostrando para nós aonde de fato devemos mudar. Aí está o chamado à conversão. Sois ainda pequenos, incapazes de se alimentar. E muitas vezes isso acontece com a gente. A gente se aproxima da mesa da Eucaristia, mas de fato a gente não se alimenta. A gente ainda fica pegando as migalhas. Muitas vezes a gente ainda fica na papinha. E nós precisamos crescer. E por que Paulo vai dizer que a gente ainda é pequeno espiritualmente? Porque ele vai dizer, ainda existe muita rivalidade entre vocês. Ainda existe desavenças entre nós. E isso às vezes é comprovado, sabe por quê? Porque a gente vai e fala assim, não vou lá não, porque tem esse fulano de tal. Eu não vou confiar nada para ela não, porque ela não é digna ainda. Ou por causa disso, daquilo. E a gente vai criando rixas. Eu não vou com a cara daquele. Eu não aceito aquele irmão. E aí a gente pergunta, onde está a misericórdia? O que estamos fazendo aqui? Aí Paulo vai dizer, ainda são pequenos, precisam crescer. E aí a gente fica assim, não, porque eu sigo esse coordenador, não, eu sigo esse líder, eu sigo esse padre. E aí nós esquecemos do mais importante. Quem faz crescer é Deus. Não é Paulo, não é Apolo, que eram dois grandes representantes da comunidade. Paulo um grande apóstolo e Apolo um grande dirigente da comunidade. De fato, um semeia, outro vai regar, mas nenhum deles faz crescer. Por isso, a nossa unidade deve estar em Cristo, deve estar em Deus, porque Ele faz crescer. E nós devemos deixar a nossa vida crescer diante de Deus, deixar Deus nos fazer crescer espiritualmente, pois ainda estamos nas misérias espirituais, pois ainda estamos pequenos diante de Deus, e muito nos falta. Quando de fato abrirmos totalmente, e aí eu vou plagiar o meu pregador do retiro, temos que rasgar o coração. Ele falava isso pra gente, e eu me colocava, porque assim, o pregador falava, se a palavra de Deus não for para você, não vai ser para ninguém. Então eu falei, então tem que ser para mim também. E eu me via justamente na necessidade de rasgar o coração, porque a gente vai criando muitos empecilhos, a gente vai criando muitas dificuldades, a gente não vai aceitando as pessoas, e aí nós não deixamos Deus fazer crescer nada em nós, não deixamos Deus operar em nada em nós. E aí nós vimos o quantas misérias ainda temos, o quanto precisamos ainda crescer, de modo espiritual. Paulo vai falar, às vezes carnal a gente até sabe até demais, mas espiritual a gente ainda é criança, que ainda não sabe nada. Por isso Paulo nos chama a maturidade, e esta maturidade é quando de fato Cristo entra na nossa vida. Aí nós vimos hoje o Evangelho, em que Jesus inicia a sua vida pública, e na sua vida pública ele dá um salto qualitativo, ele rompe com as barreiras de uma fé de fachada, para justamente entrar na vida das pessoas. Ele sai da sinagoga e vai para a casa de Simão Pedro, de Simão. E diante disso, Jesus não se faz indiferente às necessidades da nossa vida. É interessante como Jesus está sempre atento. E a sua atenção nos chama agora a estar atentos também, porque nós temos irmãos entre nós que trazem feridas, nós temos irmãos entre nós que estão enfermos, e nós muitas vezes estamos desatentos. Por quê? Pensamos somente em nós. E ao olharmos o ano da misericórdia, é interessante como o Papa nos chama a sairmos de nós. Olha que difícil, olha que caminho complicado, olha como é uma provação para nós, sair de nós mesmos, para que possamos olhar os outros. Então muitas vezes a gente só pensa em nós, e a gente se esquece do quantos ainda estão feridos, e até mesmo as feridas que nós carregamos, que nos impedem de servir a Cristo e aos irmãos. Por isso Jesus não se faz indiferente, e Ele assim oferece uma palavra capaz de
nos vocacionar, nos capacitar. E nós vimos como de fato Jesus ameaça a enfermidade, né, da sogra de Pedro. Ao ameaçar, nós vemos como se ontem acompanhamos a leitura, nós vimos que Jesus traz um novo ensinamento. E a sua palavra, que é uma palavra de autoridade, é uma palavra que põe fim ao mal que nós vivemos. Porque é uma palavra que nos dá uma nova condição, nos coloca para o serviço. Um serviço que agora nos, né, reintegra a vida da comunidade, nos coloca ao lado de Jesus. E assim somos chamados com Ele a deixar com que Ele também cure as nossas feridas, deixar também que Ele nos leve e nos conduza para a oração. E nós vimos como é tão bonito no Evangelho de Lucas, o quanto Jesus sempre está pronto para rezar, o quanto Ele sempre se retira para rezar, porque Ele descobre na oração a sua intimidade com Deus, e chama cada cristão a entender esse momento, porque estar para servir é se colocar em oração. Por isso, servo que não reza é servo que não serve para servir. Somos chamados a viver e a buscar na oração aquilo que nos capacita, e Jesus vai nos mostrar. Por isso Ele nos chama também a fazer o nosso deserto, e quanto muitas vezes precisamos, porque a voz da oração muitas vezes se calou em nós, pela preguiça, pelo comodismo, pelos ruídos externos da nossa vida, pelas situações que muitas vezes a gente acha que atrapalha, mas não, é porque nós nos acomodamos. E assim nós queremos segurar um Cristo à nossa maneira, e Jesus nos mostra que a nossa missão está além, né, de barrarmos as coisas, de impedirmos as coisas acontecer. Nós não podemos impedir a graça de Deus de modo nenhum. Nós não podemos controlar o Espírito Santo de modo nenhum. Por isso Cristo nos chama a também testemunhar. Quando nos colocamos a serviço, quando nos alimentamos na oração, nós conseguimos testemunhar e não dar contra-testemunho. Como muitas vezes nós separamos em muitos cristãos o contra-testemunho, que ainda ameaça as nossas comunidades, que ainda ameaça a nossa fé. Por isso Jesus hoje nos chama a uma igreja em saída, pois Ele sempre está em saída, Ele sempre está em direção ao outro, e esse é o movimento que Jesus faz, de ir ao encontro do outro. Muitas vezes a nossa vida tem tantos fardos, que a gente não consegue nem mais dar um passo em direção das pessoas. Isso muitas vezes acontece dentro de casa, isso muitas vezes acontece, né, entre os amigos, isso muitas vezes acontece na comunidade. A gente não consegue mais ir ao encontro de ninguém, pois muitas vezes nós nos acumulamos de tantas coisas desnecessárias, que muitas vezes nos tornam cada vez mais pequenos. E como vimos, essas coisas que nos acumulam muitas vezes são rixas, são indiferenças, são todas as coisas que nós vamos colocando, às vezes, né, criando divisão na comunidade, às vezes nos afastando de Deus. Por isso somos chamados hoje a começar um tempo novo na nossa vida. Tudo começa a partir de hoje. Sempre tem um começo, né? Uma história tem um começo, um caminho tem um começo, uma vida tem um começo. Agora, a sua maturidade espiritual também tem que ter um começo. Uma vez me lembro, né, me recordo, já passei do meu horário, agora tem que passar para o outro aqui, o Fernando, isso. Ele vai falar melhor. Me lembro, aí eu termino, isso agora eu termino, eu prometo. Isso. Me recordo, né, quando estava numa grande indecisão vocacional, né? O padre também teve indecisões vocacionais, né, que muito afetaram a minha vida nas minhas escolhas, né? E aí, né, como lembro de Santo Agostinho, tarde te amei, a beleza infinita, mas graças a Deus não foi tão tarde assim, né? E aí, né, procurava fora de mim, mas estava dentro de mim. E aí um padre, né, um já saudoso, né, um grande missionário do PIME, né, da onde comecei, né, a minha vocação, né, da Pontifícia Obra das Missões Exteriores, né, queria ser padre missionário, né, não, depois que eu conheci ele, né, mas foi o primeiro contato que eu tive, né, e aí ele me disse assim:
né? Meu filho, se você não der o primeiro passo, você não vai chegar a lugar nenhum. Depois daquele dia, muitas coisas mudaram na minha vida, pois eu sempre soube que eu deveria dar o primeiro passo, pois Deus sempre estava me esperando. Eu precisava dar o primeiro passo. E aí eu digo para vocês hoje o que aquele padre um dia disse para mim: se nós não dermos o primeiro passo, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.